Algumas traições são tão profundas que criam uma pessoa completamente nova. E essa pessoa sabe exatamente como fazer o traidor sangrar. A chuva batia forte contra a janela do meu apartamento como punhos furiosos. Cada gota era um lembrete da tempestade que vinha se formando dentro de mim havia 3 meses. Sentei-me na escuridão, com o celular brilhando em minhas mãos trêmulas. O recado de voz que mudará tudo ainda ecoava em minha mente. 27 segundos. Foi o suficiente para destruir 5 anos da minha vida e dar à luz algo mais sombrio. Algo mais faminto por justiça. Meu reflexo me encarava da janela escura. Olhos fundos, garganta machucada, quase invisível na penumbra, e um sorriso que me teria aterrorizado poucas horas antes. Mas eu não era a mesma mulher que adormecera ao lado dele na noite anterior. Aquela mulher era ingênua, quebrada, desesperada por amor. Essa mulher tinha um plano. O anel de noivado estava sobre a mesa de centro como uma mentira descartada, seu diamante capturando relâmpagos ocasionais. Amanhã ele acordaria e descobriria que eu tinha sumido. Mas isso seria só o começo, porque o que ele disse sobre mim naquele memorando de voz, o que ele realmente pensava de mim, o que ele vinha dizendo à irmã pelas minhas costas, tudo isso exigia algo muito mais devastador do que simplesmente desaparecer. Peguei meu laptop e comecei a digitar. O primeiro e-mail seria enviado exatamente às 9 horas. O segundo, ao meio-dia. À noite, todos saberiam quem Blake Hernandes realmente era. E quando eu terminasse, ele entenderia que algumas mulheres não se quebram simplesmente. Elas se tornam inquebráveis e infinitamente mais perigosas. O trovão ribombava no céu enquanto eu sorria na escuridão. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. 6 meses antes, pensei que estava vivendo um conto de fadas. Você vai adorar este lugar, Arya, disse Blake, com o braço em volta da minha cintura enquanto estávamos na porta do que se tornaria nosso apartamento compartilhado na Riverside Drive. O sol da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto, pintando tudo com uma luz dourada, nosso primeiro lar de verdade juntos. Inclinei-me em seu calor, respirando seu perfume familiar, sândalo e algo distintamente dele. Depois de 3 anos de namoro à distância enquanto ele terminava seu MBA na Colômbia, finalmente estaríamos na mesma cidade, na mesma casa. É perfeito, sussurrei, e falei sério. O piso de madeira brilhava. A cozinha tinha bancadas de granito que refletiam a luz lindamente, e o quarto tinha uma vista para o rio Hudson que me tirou o fôlego. Blake me girou, seus olhos verdes brilhando com a mesma excitação que eu sentia borbulhando em meu peito. Perfeito para minha garota perfeita, disse ele, encostando a testa na minha. Não acredito que finalmente estamos fazendo isso. Eu também não. Depois de anos de chamadas de vídeo, visitas de fim de semana e contagem regressiva para que pudéssemos ficar juntos, parecia surreal estar em nosso apartamento, nosso espaço, nosso futuro. O primeiro mês foi tudo o que eu sonhei que seria. Blake me surpreendia com café na cama, seu cabelo escuro ainda bagunçado do sono, aquele sorriso torto que me fez apaixonar por ele na faculdade se espalhando em seu rosto. Costumávamos cozinhar juntos, com as mãos dele guiando as minhas enquanto ele me ensinava a fazer o molho de macarrão da avó dele. Nós dormíamos enroscados no sofá assistindo a filmes antigos, e eu acordava com o casaco dele sobre meus ombros. Eu te amo, Arya Sebastian, ele sussurrava no meu cabelo durante aqueles momentos de silêncio. E meu coração batia forte como se fosse a primeira vez que ele dizia isso. Mas aprendi que os contos de fadas têm um jeito de revelar sua verdadeira natureza quando você não está prestando atenção. As mudanças começaram pequenas, tão pequenas que me convenci de que estava imaginando-as. Você vai usar isso para jantar? Blake perguntou uma noite, quando eu saía do quarto com um vestido de verão que eu sempre amei. Amarelo com pequenas flores brancas, algo que me fez sentir brilhante e feliz. Olhei para mim mesma, subitamente constrangida. O que há de errado com isso? Não tem nada de errado, disse ele rapidamente. Mas seus olhos se demoraram no vestido com algo que parecia decepção. É que vamos para Meridian. É um lugar legal. Talvez algo um pouco mais sofisticado.
Troquei de roupa e coloquei um vestido preto de coquetel, do tipo que me fazia sentir como se estivesse brincando de me fantasiar na vida de outra pessoa. Mas o rosto de Blake se iluminou quando ele me viu, e ele me puxou para perto para um beijo que tinha gosto de aprovação. Aqui está meu lindo noivo, ele murmurou contra meus lábios. E as palavras ainda me causavam arrepios. Ele me pediu em casamento apenas 2 semanas depois de nos mudarmos juntos, no terraço do nosso prédio, sob um céu estrelado. O anel era tudo o que eu sonhava, um solitário clássico que refletia a luz. Algumas traições são tão profundas que criam uma pessoa completamente nova. E essa pessoa sabe exatamente como fazer o traidor sangrar. A chuva batia forte contra a janela do meu apartamento como punhos furiosos. Cada gota era um lembrete da tempestade que vinha se formando dentro de mim havia 3 meses. Sentei-me na escuridão, com o celular brilhando em minhas mãos trêmulas. O recado de voz que mudará tudo ainda ecoava em minha mente. 27 segundos. Foi o suficiente para destruir 5 anos da minha vida e dar à luz algo mais sombrio. Algo mais faminto por justiça. Meu reflexo me encarava da janela escura. Olhos fundos, garganta machucada, quase invisível na penumbra, e um sorriso que me teria aterrorizado poucas horas antes. As roupas que eu usava com confiança há anos de repente pareciam erradas aos olhos dele. Muito casuais, muito formais, muito chamativas, muito sem graça. Só estou tentando te ajudar a dar o seu melhor, ele dizia quando eu me calava após suas sugestões. Você é tão linda, Arya. Quero que todos vejam o que eu vejo. Mas eu estava começando a me perguntar o que exatamente ele via quando olhava para mim. A primeira vez que ele levantou a voz, fiquei tão chocado que dei um passo para trás. Você está falando sério, ele disparou, com o rosto vermelho enquanto olhava para a fatura do cartão de crédito em sua mão. $200 na Target. Que diabos você comprou? Mercadorias, eu disse, com a voz mais baixa do que pretendia. E algumas coisas para o apartamento. Toalhas. E já temos toalhas, Arya. Não precisamos gastar dinheiro com coisas que não precisamos. Ele jogou o extrato no balcão e eu estremeci ao ouvir o som. Estou me matando para construir algo aqui e você está jogando dinheiro fora. Desculpe, eu disse automaticamente, embora não tivesse certeza do motivo pelo qual estava me desculpando. Eu não pensei. Esse é o problema, disse ele. Mas sua voz estava mais suave agora, e ele estendeu a mão para mim. Você não pensa em como essas coisas nos afetam nosso futuro. Seus polegares esfregaram círculos nas palmas das minhas mãos, e eu me senti relaxando, apesar do nó no estômago. Não estou bravo com você, querida. Só estou estressado por causa de dinheiro. Você entende, né? Assenti porque entendia. Ele estava trabalhando longas horas tentando se provar na empresa. A pressão estava acabando com ele. Não era realmente uma questão de dinheiro. Era uma questão de estresse. Mas na semana seguinte, quando comprei mantimentos com o dinheiro da minha conta, ele ainda encontrou algo para criticar. O pão era da marca errada. O leite era muito caro. Eu estava sendo perdulário, descuidado e irrefletido. Talvez você devesse fazer uma lista antes de ir, sugeriu ele, com o braço em volta dos meus ombros enquanto guardávamos as compras. Planeje as refeições da semana. Assim, você só vai comprar o que realmente precisamos. Se eu fizesse listas detalhadas e organizadas que contabilizassem cada refeição, cada lanche, cada item doméstico que poderíamos precisar. Eu os mostrei para Blake antes de ir às compras, e ele assentiu em sinal de aprovação e beijou minha testa. Viu, você está melhorando muito nisso, ele dizia, e o elogio me aquecia de dentro para fora. Mas mesmo com as listas, sempre havia algo errado. Comprei a marca errada de molho para macarrão, não a que a avó dele usava. Esqueci de comprar o tipo específico de café que ele gostava. Peguei bananas que estavam muito maduras, muito verdes, muito caras. É como se você nem estivesse se esforçando, disse-lhe certa noite, depois que eu aparentemente comprei o tipo errado de queijo para a lasanha que ele queria fazer. Eu pedi uma coisa simples, e você nem consegue acertar isso. As palavras me atingiram como um tapa, e senti lágrimas brotando em meus olhos. Estou tentando, eu disse, minha voz quase um sussurro. Estou me esforçando muito, Blake.
Sua expressão suavizou imediatamente e ele me puxou para seus braços. Ei, me desculpa, ele murmurou no meu cabelo. Eu não quis dizer isso. Só estou cansado e descontei em você. Isso não é justo. Eu me derreti em seu abraço, e o alívio me inundou. Esse era o Blake por quem eu me apaixonei. Gentil, apologético, atencioso. O outro Blake, aquele que explodia, criticava e me fazia sentir pequeno. Esse não era ele de verdade. Era só estresse. Só a pressão do novo emprego. Só o período de adaptação de morar junto. Eu te amo, ele sussurrou. E eu sussurrei de volta, com todo o meu coração. Mas, com o passar das semanas, o gentil Blake aparecia cada vez menos. O outro Blake, aquele que criticava tudo que eu fazia, que me fazia questionar cada decisão, que me olhava como se eu fosse uma decepção que ele estava tentando consertar, se tornou a norma. Comecei a andar em ovos, analisando cada palavra antes de falar, cada ação antes de tomá-la. Isso o deixaria bravo? Isso o decepcionaria? Eu estaria sendo irrefletida de novo, descuidada de novo, não boa o suficiente de novo. Meus amigos começaram a comentar o quanto eu ficava quieta quando saíamos. Você está bem, Arya? Perguntou minha melhor amiga Luna certa noite, quando nos encontramos para beber. Você parece diferente. Estou bem, respondi automaticamente, a resposta que havia aperfeiçoado nos últimos meses. Só estou cansada do trabalho. Mas os olhos escuros de Luna estudaram meu rosto com a intensidade de alguém que me conhecia desde a faculdade. Você está feliz? Mas Blake, quer dizer, com o noivado, a pergunta me pegou desprevenida, e por um momento, não soube como responder. Eu estava feliz? Eu amava Blake. Eu ia me casar com ele. Estávamos construindo uma vida juntos. Claro, eu estava feliz. Sim, eu disse, mas a palavra soou estranha na minha boca. Claro, estou feliz. Por que você pergunta isso? Luna deu de ombros, mas sua expressão permaneceu preocupada. Você parece menor ultimamente, como se estivesse tentando ocupar menos espaço. As palavras dela me assombraram por dias. Eu era menor? Estava tentando ocupar menos espaço? Fiquei estudando meu reflexo no espelho, procurando por sinais da pessoa que eu costumava ser. A mulher que se formou summa cum laude na NYU, que conseguiu um emprego em uma prestigiosa empresa de marketing, que certa vez teve confiança suficiente para abordar Blake em uma festa da faculdade e convidá-lo para dançar. Para onde ela foi? A resposta veio até mim lentamente, em pedaços, como um quebra-cabeça que eu não queria resolver. Ela foi desaparecendo aos poucos, crítica após crítica, correção após correção. Cada vez que Blake me dizia que eu estava errado, eu ficava um pouco menos seguro de mim mesmo. Cada vez que ele consertava algo que eu tinha feito, eu me tornava um pouco mais dependente da aprovação dele. Mas afastei o pensamento. Era normal, não era? Relacionamentos exigem comprometimento, ajuste e crescimento. Blake estava me ajudando a me tornar uma versão melhor de mim mesma, mais organizada, mais atenciosa, mais preocupada com nosso futuro compartilhado. Os hematomas começaram 3 meses antes do memorando de voz que mudaria tudo. O primeiro foi um acidente. Pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo. Estávamos discutindo sobre algo trivial, algo que nem consigo lembrar agora, e eu me virei para ir embora. Blake agarrou meu pulso para me impedir, seus dedos cravando-se em minha pele com um desespero que surpreendeu a nós dois. Não se afaste de mim quando eu estiver falando com você, ele disse, com a voz baixa e perigosa de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Olhei para a mão dele e meu pulso, para as marcas brancas que seus dedos estavam deixando na minha pele, e algo frio se instalou em meu estômago. Você está me machucando, eu disse baixinho. Ele me soltou imediatamente, seu rosto alternando entre choque, culpa e algo que poderia ser medo. Meu Deus, Arya, me desculpe. Eu não queria. Eu só. Ele passou as mãos pelos cabelos. E quando olhou para mim novamente, seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Sinto muito. Eu nunca te machucaria. Você sabe disso, né? Assenti porque eu sabia que Blake me amava. Ele nunca me machucaria de propósito.
Foi um acidente, um momento de frustração que saiu do controle. Mas os hematomas no meu pulso contavam uma história diferente. 5 pequenas marcas escuras que ganharam tons roxos e amarelos nos dias seguintes. Cobri-os com mangas compridas e pulseiras, e quando Blake me viu fazendo isso, seu rosto se contorceu de culpa. Eu me odeio por isso, disse ele, me puxando para seus braços. Odeio ter te machucado, mesmo que acidentalmente. Nunca mais vai acontecer. Eu prometo. E eu acreditei nele porque a alternativa de que o homem que eu amava, o homem com quem eu iria me casar, tinha me machucado de propósito era terrível demais para considerar. Mas aprendi que promessas são mais fáceis de fazer do que de cumprir. Na segunda vez ele disse que eu provoquei. Eu estava reclamando para ele me ajudar a lavar a louça. E quando segui até a sala para continuar a conversa, ele se virou tão rápido que seu cotovelo me atingiu nas costelas. Talvez se você não me seguisse como um cachorrinho perdido, essas coisas não acontecessem, disse ele. Mas sua voz era gentil, quase triste. Preciso de espaço para respirar, Arya. Quando você me aperta desse jeito, fico claustrofóbica. Então, aprendi a dar espaço a ele. Aprendi a deixar as discussões morrerem em vez de segui-lo quando ele se afastava. Aprendi a engolir minhas palavras, a morder minha língua, a me tornar menor e mais quieta e menos propensa a provocá-lo. Na terceira vez, não houve desculpa, nem acidente, nem provocação, nem explicação que fizesse sentido. Eu simplesmente discordei dele sobre algo, se eu deveria ir à festa de fim de ano da empresa dele ou passar a noite com minha família. E ele me deu um tapa no rosto tão rápido que não percebi. O som ecoou pelo nosso apartamento como um tiro, e nós dois ficamos congelados, olhando um para o outro em choque. Minha bochecha queimava e eu sentia gosto de sangue onde meus dentes cortaram meu lábio. Arya, ele sussurrou, estendendo a mão para mim, mas eu recuei instintivamente. Não, eu disse, com a voz trêmula. Não me toque. Querida, por favor, eu não quis dizer. Você me bateu. As palavras saíram da minha boca como se fossem surreais. Você me bateu, Blake. Seu rosto se contraiu e ele afundou no sofá como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Eu sei, sussurrou ele. Eu sei e me odeio por isso. Não sei o que há de errado comigo. O estresse no trabalho, a pressão, está me deixando louco. Ele olhou para mim com aqueles olhos verdes que eu achava lindos, mas agora eles estavam cheios de lágrimas, desespero e algo que parecia remorso genuíno. Vou buscar ajuda, disse ele. Vou conversar com alguém, descobrir como lidar melhor com o estresse. Não sou assim, Arya. Sabe, não sou assim. E eu queria acreditar nele. Meu Deus, como eu queria acreditar nele, porque se ele não era assim, talvez pudéssemos consertar. Talvez pudéssemos voltar a ser o casal que cozinhava o jantar junto, adormecia assistindo a filmes e sussurrava "Eu te amo" no escuro. Ok, eu disse finalmente. E seu rosto se encheu de alívio. Certo, procure ajuda, eu disse. Fale com alguém e se você me bater de novo. Não vou, disse-lhe rapidamente. Juro, Arya, que nunca mais vou encostar em você. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, mesmo enquanto eu concordava e o deixava me puxar para seus braços, uma pequena voz no fundo da minha mente sussurrou que as promessas de homens que batem nas mulheres que dizem amar não valem o fôlego com que são feitas. Eu deveria ter ouvido aquela voz. Deveria ter feito as malas naquela noite e nunca mais olhado para trás. Se eu tivesse ficado. Fiquei porque o amava. Fiquei porque acreditava que ele poderia mudar. Fiquei porque ir embora parecia admitir que os últimos 5 anos da minha vida tinham sido uma mentira e eu não estava pronta para encarar essa verdade. Mas a verdade tem um jeito de se revelar, esteja você pronto ou não. E 3 meses depois, chegaria na forma de um memorando de voz que Blake nunca quis que eu ouvisse. A noite que mudou tudo começou como qualquer outra. Blake estava trabalhando até tarde de novo. Ou pelo menos foi o que ele me disse. Eu parei de fazer tantas perguntas sobre a agenda dele meses atrás, depois que ele me repreendeu por ser carente e desconfiada. Eu estava encolhida no sofá, com uma xícara de chá de camomila esfriando na mesa de centro ao meu lado, tentando me concentrar no livro no meu colo. Mas as palavras continuaram se confundindo, e minha mente voltou à conversa que tivemos naquela manhã.
Talvez eu me atrase hoje à noite, Blake disse, ajeitando a gravata no espelho do corredor. A luz da manhã iluminou a linha acentuada do seu maxilar e, por um momento, ele pareceu o homem por quem eu me apaixonei na faculdade. Apresentação grande amanhã. A equipe quer repassá-la mais uma vez. Certo, eu disse, porque era o que eu sempre dizia. Agora, vou deixar o jantar quentinho para você. Ele beijou minha testa. Um breve e distraído toque de lábios que pareceu mais um hábito do que um carinho. Não espere acordado. Isso pode ir muito tarde. Então, não fiquei acordado. Jantei sozinho, limpei a cozinha sozinho e me acomodei com meu livro. O silêncio em nosso apartamento parecia pesado e opressivo de um jeito que nunca antes era. Houve um tempo em que eu gostava de noites tranquilas sozinho. Mas agora elas só me lembravam de como eu havia me isolado. Meu telefone vibrou na almofada ao meu lado, e olhei para ele, esperando ver uma mensagem de Blake. Em vez disso, era uma notificação de um memorando de voz de Blake. Meu coração deu um pulo de felicidade. Talvez ele estivesse pensando em mim, afinal. Talvez ele tenha me enviado uma mensagem doce para alegrar minha noite, como costumava fazer quando estávamos em um relacionamento distante. Peguei o telefone e apertei o play sem realmente olhar os detalhes. A voz de Blake preencheu o apartamento silencioso. Mas algo estava errado imediatamente. Ele parecia diferente, relaxado de um jeito que nunca esteve comigo. Sua voz carregava o calor tranquilo que eu lembrava dos nossos primeiros dias juntos. Ei, Meredith, ele disse, e meu sangue congelou. Meredith, a irmã dele. Isso não era para mim. Eu deveria ter parado de ouvir. Deveria ter desligado imediatamente e fingido que não tinha ouvido. Mas algo em seu tom, algo casual e despreocupado, me manteve paralisado no lugar. Então, eu estava pensando no que você disse semana passada, continuou Blake. E eu conseguia ouvir o barulho do trânsito ao fundo. Ele estava caminhando para algum lugar, provavelmente do escritório para algum bar onde encontraria seus colegas de trabalho. Sobre área, quero dizer. Meu nome em seus lábios fez meu estômago se revirar. O que Meredith tinha dito sobre mim? O que eles estavam discutindo? Você tem razão, disse Blake, e sua voz carregava um tom de resignação que fez minhas mãos tremerem. Ela não é. Ela não é quem eu pensava que era quando a pedi em casamento. Que diabos, ela não é quem eu pensava que era quando fomos morar juntos. O livro escorregou dos meus dedos dormentes e caiu no chão com um baque suave. Quer dizer, não me entenda mal, continuou Blake, alheio ao fato de que suas palavras estavam destruindo meu mundo. Ela é um doce. Ela se esforça tanto para me agradar. Às vezes é quase patético. Mas é só isso. Ela é patética. Ela não tem mais coragem, nem opinião própria. É como viver com um fantasma. Um fantasma? Ele achou que eu era um fantasma. Lembra como ela era na faculdade? A voz de Blake assumiu um tom melancólico que me deu vontade de gritar. Ela era tão confiante, tão segura de si. Discutia com professores, debatia política em festas, me chamava a atenção quando eu era um babaca. Eu adorava isso nela. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, quentes e silenciosas. Eu queria desligar o telefone para acabar com aquela tortura, mas não conseguia me mexer. Tinha que ouvir tudo. Mas agora, Deus, ela me pede permissão para tudo. O que vestir, o que comer, o que assistir na TV. Ela se transformou nessa dona de casa perfeita que nunca discorda de mim sobre nada. E o pior é que acho que fiz isso com ela. Houve uma pausa e pude ouvi-lo suspirar pesadamente. Sei que tenho sido difícil ultimamente. O estresse no trabalho, a pressão para ter sucesso, tenho descontado nela e ela simplesmente aguenta. Ela pede desculpas por coisas que não são culpa dela. Pisa em ovos perto de mim. Recua quando eu vou rápido demais. Meu Deus, eu a fiz recuar. Meredith, que tipo de homem isso faz de mim? O tipo que bate em mulheres, pensei amargamente. O tipo que as destrói pedaço por pedaço até que se tornem sombras do que costumavam ser. Mas a questão é a seguinte, continuou Blake, e sua voz endureceu de um jeito que me fez gelar o sangue. Não consigo respeitar alguém que não se defende.
Não consigo amar alguém que está tão desesperado pela minha aprovação a ponto de mudar tudo em si para obtê-la. É nojento. Sério, nojento. Eu era nojenta para ele. Então, sim, você tem razão. Preciso terminar com isso. Só não sei como. Ela está tão frágil agora, tão dependente de mim. Se eu terminar com ela, ela provavelmente vai desmoronar completamente. E depois tem o apartamento, o anel, todos os planos que fizemos. Ele parou de falar e eu pude ouvir o som de uma porta se abrindo e vozes ao fundo. Olha, estou na casa do Murphy agora. Conversamos mais sobre isso depois, ok? Mas você tem razão. Não posso me casar com alguém que não respeito. Só preciso descobrir como decepcioná-la com calma. O memorando de voz terminou com um bip suave que pareceu ecoar no silêncio repentino do nosso apartamento. Fiquei sentado ali por um longo tempo, olhando para o meu telefone, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. 27 segundos. Foi o suficiente para destruir 5 anos da minha vida e revelar a verdade que eu estava cego ou desesperado demais para enxergar. Blake não me amava. Ele nem me respeitava. Eu era patética para ele, nojenta, um fantasma da mulher que eu costumava ser. E ele estava planejando me deixar, não porque percebeu que era abusivo, não porque queria ajuda, mas porque eu não era mais forte o suficiente para ele, porque deixei que ele me quebrasse. E agora ele estava enojado com os pedaços quebrados. A raiva que me invadiu naquele momento era diferente de tudo que eu já havia experimentado. Começou como um nó frio no estômago e se espalhou como veneno, queimando minhas veias até que cada célula do meu corpo gritasse por justiça. Ele fez isso comigo. Ele destruiu sistematicamente minha confiança, minha independência, meu senso de identidade até que eu me tornasse exatamente o que ele descreveu. Um fantasma patético que vivia para sua aprovação. E agora ele teve a audácia de ficar enojado com sua própria obra. Pensei em todas as vezes que pedi desculpas por coisas que não foram minha culpa. Todas as vezes que troquei de roupa porque ele não gostava delas. Todas as vezes que engoli minhas palavras, minhas opiniões, meu próprio eu porque eu estava desesperada para mantê-lo feliz. Pensei nos hematomas que escondi, nas desculpas que dei, nos amigos que parei de ver porque Blake não gostava deles. Pensei na mulher que eu costumava ser, confiante, obstinada, forte, e como ela desapareceu completamente. Mas percebi que ela não tinha ido embora. Estava apenas soterrada por meses de manipulação e abuso. E agora, ouvindo a crueldade casual de Blake, eu podia senti-la lutando para voltar à superfície. Meu celular vibrou com uma mensagem do Blake. Trabalhando até tarde. Não me espere acordado. Fiquei olhando a mensagem por um longo momento e então respondi, ok, te amo. Mas quando cliquei em enviar, eu já estava planejando porque Blake Hernandes havia cometido um erro crucial. Ele subestimou a mulher que tanto tentou destruir. Ele achava que eu era fraco, patético, quebrado além de qualquer possibilidade de reparo. Ele pensou que eu iria desmoronar quando ele me deixasse, que eu imploraria para ele ficar, que eu me culparia por não ser boa o suficiente. Ele não fazia ideia de que algumas mulheres não quebram, elas se transformam. E a mulher que ele criou através de meses de tortura psicológica estava prestes a mostrar exatamente do que ela era capaz. Peguei meu laptop e comecei a pesquisar sobre a empresa de Blake, seus colegas de trabalho, seus clientes, suas contas de mídia social, sua família, seus amigos, cada detalhe da vida que ele construiu, a reputação da qual ele tinha tanto orgulho, o futuro que ele estava planejando sem mim. Quando ele chegou em casa, às 2 horas da manhã, fedendo a álcool e mal conseguindo andar direito, eu estava pronto. Ei, querida, ele disse arrastando as palavras, entrando cambaleante no quarto onde eu fingia dormir. Desculpa o atraso. Você sabe como é. Eu sei exatamente como é, murmurei no meu travesseiro, mas ele já estava desmaiado ao meu lado, roncando alto. Fiquei acordado o resto da noite, olhando para o teto, aperfeiçoando meu plano. Pela manhã, eu tinha cada detalhe mapeado, cada movimento calculado, cada consequência considerada. Blake Hernandes achou que me conhecia. Achou que tinha me transformado em algo administrável e descartável. Ele estava prestes a descobrir o quanto estava errado. Acordei antes do amanhecer, meu corpo se movendo com um propósito que eu não sentia há meses.
Blake ainda estava inconsciente ao meu lado, com o rosto flácido de sono e álcool, completamente alheio a que a mulher deitada ao seu lado não era mais a criatura destruída que ele planejava descartar. O primeiro passo foi o mais difícil: ir embora. Não porque eu sentiria falta dele. Deus, não. Mas porque ir embora significava reconhecer que os últimos 5 anos da minha vida foram construídos sobre uma base de mentiras e manipulação. Significava admitir que eu havia me perdido tão completamente que me tornei irreconhecível até para mim mesmo. Mas, enquanto eu me movia silenciosamente pelo apartamento, reunindo as poucas coisas que eram realmente minhas, senti algo que não sentia há meses: clareza. Fiz uma mala leve. Uma mala com roupas suficientes para uma semana, meu laptop, documentos importantes e a pequena caixa de joias que minha avó havia me deixado, a única coisa naquele apartamento que Blake nunca havia criticado ou tentado mudar. Todo o resto poderia ficar. Os móveis que escolhemos juntos, os utensílios de cozinha que ele insistiu que precisávamos, o anel de noivado que um dia representou meus sonhos, tudo estava contaminado agora, contaminado pela verdade do que nosso relacionamento realmente era. Deixei o anel no criado mudo dele, onde ele o veria imediatamente ao acordar. Sem bilhete, sem explicação, apenas o solitário de diamantes que um dia me fez sentir escolhida, especial, amada. Agora parecia o que sempre foi: uma bela mentira. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu chamava um táxi, minha voz calma enquanto eu dava ao motorista o endereço do hotel de estadia prolongada que eu tinha reservado online. Eu tinha pago um mês adiantado usando o cartão de crédito que Blake desconhecia. Aquele que eu tinha aberto secretamente depois que ele começou a monitorar nossa conta conjunta tão de perto. A antiga área teria se sentido culpada pela farsa. Esta área não sentiu nada além de satisfação. Quando o táxi saiu da Riverside Drive, dei-me ao luxo de olhar para trás, para o edifício que tinha sido minha prisão durante o último ano. Blake provavelmente ainda estava dormindo para se recuperar da ressaca, completamente alheio ao fato de que sua patética noiva tinha acabado de sair de sua vida para sempre. Mas partir foi só o começo. O quarto do hotel era pequeno, mas limpo, com uma vista da cidade que me lembrou de possibilidades em vez de limitações. Coloquei meu laptop na pequena mesa e comecei a segunda fase do meu plano: pesquisa. Blake Hernandes, 28, associado sênior da Hartwell & Associates Investment Firm, formado pela Columbia Business School, filho de Taylor e Linda Hernandes de Greenwich, Connecticut, irmão de Meredith Hernandes, uma cirurgiã pediátrica de Boston. Eu já sabia da maioria desses fatos, mas agora eu os via com outros olhos. Não como um noivo amoroso que se orgulhava de suas realizações, mas como alguém que entendia que reputação era tudo para um homem como Blake. Sua carreira, sua posição social, sua imagem de sucesso cuidadosamente cultivada. Essas eram as coisas que ele mais valorizava. Essas eram as coisas que eu iria destruir. Comecei na empresa dele. A Hartwell & Associates se orgulhava de sua integridade, valores familiares e práticas comerciais éticas. O site deles apresentava fotos sorridentes de funcionários diversos, depoimentos sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal e uma seção de destaque sobre sua política de tolerância zero para assédio e violência doméstica. Que interessante! Passei a manhã elaborando e-mails, não discursos emocionais raivosos que poderiam ser descartados como delírios de um ex-noivo amargo, mas comunicações profissionais cuidadosamente redigidas que retratavam um homem cujo comportamento privado estava completamente em desacordo com os valores declarados da empresa. O primeiro e-mail foi enviado para a supervisora direta de Blake, uma mulher chamada Catherine Walsh, cujo perfil no LinkedIn a mostrava posando com o marido e 2 filhas pequenas em uma corrida beneficente para a conscientização sobre violência doméstica. Prezada Senhora Walsh, espero que este e-mail a encontre bem. Meu nome é Aria Sebastian e, até esta manhã, eu estava noiva de seu funcionário, Blake Hernandes. Estou escrevendo para informá-lo sobre um comportamento preocupante que acredito conflitar com o compromisso declarado da Hartwell & Associates com a conduta ética e a integridade dos funcionários. No ano passado, o Sr. Hernandes se envolveu em um padrão de abuso psicológico e físico que aumentou significativamente nos últimos meses. Tenho documentação desses incidentes, incluindo fotografias de ferimentos e gravações de comportamento ameaçador. Embora eu entenda que questões pessoais nem sempre refletem a conduta profissional, achei importante chamar sua atenção para isso, dada a natureza do papel do Sr. Hernandes nas relações com os clientes e sua representação dos valores da sua empresa.
Não estou buscando nenhuma ação específica neste momento, apenas garantindo que você tenha todas as informações relevantes sobre um funcionário que interage regularmente com clientes e colegas. Espero que você trate esta informação com a discrição e a seriedade que ela merece. Atenciosamente, Arya Sebastian. Anexei uma única fotografia, que tirei dos hematomas no meu pulso depois do primeiro acidente. Na época, eu disse a mim mesmo que estava documentando para minha própria paz de espírito, sem nunca imaginar que realmente usaria. Mas a velha Arya era mais esperta do que eu imaginava. O segundo e-mail foi enviado ao departamento de RH com cópias para vários sócios seniores cujos endereços de e-mail encontrei no site da empresa. O terceiro foi para o cliente que Blake tanto se gabava de ter conseguido, uma fundação familiar que financiava abrigos para mulheres. Ao meio-dia, eu já havia enviado 12 e-mails cuidadosamente elaborados para várias pessoas na esfera profissional de Blake. Não o suficiente para parecer um ataque coordenado, mas o suficiente para garantir que os boatos começassem a circular. Perguntas seriam feitas. Sua reputação começaria a ruir. Mas eu não tinha terminado. Nem perto disso. A terceira fase envolveu mídias sociais, o que exigiu um toque mais delicado. Blake era ativo no LinkedIn, Instagram e Facebook, criando cuidadosamente uma imagem de sucesso profissional e felicidade pessoal. Fotos nossas em eventos da empresa, fotos das férias da nossa viagem a Napa no ano passado, postagens sobre sua promoção e nosso noivado. Eu não podia atacá-lo diretamente. Isso me faria parecer instável e vingativo. Em vez disso, comecei uma campanha sutil de revelação da verdade que lentamente corroeria a imagem perfeita que ele tanto trabalhou para criar. Comecei atualizando meus perfis de mídia social, mudei meu status de relacionamento de noivo, para solteiro, removi Blake das minhas fotos de perfil e postei uma atualização de status simples. Às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é ir embora. Em uma hora, os comentários começaram a chegar. Amigos que notaram que eu estava diferente ultimamente. Familiares que nunca se aproximaram de Blake. Conhecidos da faculdade que se lembravam da mulher confiante que eu costumava ser. Você está bem, querida? Escreveu minha prima Emma. Se precisar de alguma coisa, estou aqui. Estou tão orgulhosa de você por se colocar em primeiro lugar, comentou minha antiga colega de quarto da NYU. Você merece muito mais. Já era hora, escreveu Luna, e eu praticamente conseguia ouvir o alívio em sua voz, mesmo através da tela. Respondi a cada comentário com elegância e gratidão, nunca mencionando Blake pelo nome e nunca expondo problemas em público. Mas a mensagem era clara. Eu havia deixado e as pessoas que me conheciam melhor ficaram aliviadas. O contraste seria gritante quando os amigos e familiares de Blake começaram a fazer perguntas quando olharam minhas redes sociais e viram a demonstração de apoio. O alívio evidente das pessoas que se importavam comigo. Quando começaram a se perguntar o que tinham perdido, quais sinais tinham ignorado. À noite, meu telefone vibrava constantemente com ligações e mensagens de pessoas que tinham visto minhas postagens. Respondi algumas, ignorei outras e cuidadosamente elaborei minhas respostas para pintar o retrato de uma mulher que encontrou forças para sair de uma situação ruim. Estou bem, disse a minha irmã quando ela ligou, com a voz tensa de preocupação. Na verdade, estou melhor do que nunca. O que aconteceu, Arya? Você parecia tão feliz com ele. Achei que sim, disse eu, e pela primeira vez, permiti que um tom de tristeza se infiltrasse na minha voz. Mas às vezes confundimos controle com amor. Às vezes, não percebemos o quão pequenos nos tornamos até lembrarmos como é respirar livremente. Minha irmã ficou em silêncio por um longo momento. Ele te machucou? Não do jeito que deixa cicatrizes visíveis, respondi, cautelosamente. Mas sim, ele me machucou. Querida, me desculpe. Eu devia ter visto. Não, interrompi. Isso não é culpa sua. Isso não é culpa de ninguém além dele. E agora acabou. Mas ainda não tinha acabado. Nem de longe. Quando a noite caiu, sentei-me no meu quarto de hotel e esperei. Blake já teria encontrado o anel. Ele teria tentado me ligar, mandado mensagem, talvez até ido ao meu escritório me procurar. Ele ficava confuso, depois bravo e depois provavelmente aliviado por eu ter facilitado o término para ele. Ele não tinha ideia do que estava por vir.
Meu telefone tocou às 23h47. O nome de Blake apareceu na tela e deixei cair na caixa postal. A mensagem de voz era exatamente o que eu esperava. Confusão disfarçada de preocupação, com um tom de irritação por eu ter ousado incomodá-lo. Arya, que diabos? Eu acordo e você sumiu. Seu anel está no criado mudo e você não atende o telefone. Olha, eu sei que estamos com alguns problemas ultimamente, mas isso é loucura. Me liga de volta, ok? A gente resolve isso. Sempre resolvemos. Sempre fazemos isso. Como se a nossa resolução não tivesse significado sempre que eu me desculpasse, que eu mudasse, que eu me rebaixasse para me adequar às expectativas dele. Apaguei a mensagem de voz sem ouvi-la novamente. A segunda ligação veio 20 minutos depois. Desta vez, eu atendi. Arya, graças a Deus. Onde você está? Você está bem? Sua voz estava diferente agora, mais aguda, mais frenética. Os e-mails provavelmente começaram a chegar aos seus alvos. Estou bem, Blake, eu disse, com a voz calma e firme. Melhor do que estive nos últimos meses, na verdade. O que está acontecendo? Por que você foi embora? E por que diabos as pessoas do meu escritório estão me ligando para perguntar? Ele parou abruptamente. Perguntando sobre o quê? Perguntei docemente. Sabe de uma coisa, ele disse, e agora sua voz carregava o tom áspero que eu conhecia tão bem. O que você disse a eles, Arya? Eu disse a verdade a eles. O silêncio se estendeu entre nós, carregado de implicações. Eu praticamente podia ouvi-lo calculando, tentando descobrir quanto dano eu poderia causar, o quanto eu realmente sabia. A verdade, ele finalmente disse, e tentava manter seu antigo tom charmoso, aquele que costumava me derreter. Vamos lá, querida. Você está chateada. Eu entendo. Nós dois temos estado muito estressados ultimamente. Mas você não acha que está sendo um pouco dramática? Dramático? Era a palavra que eu esperava. A que ele sempre usava quando eu ousava ter sentimentos que ele não aprovava. Estou sendo dramático, Blake? Ou finalmente estou sendo honesto? Sinceramente, sobre o quê? Tivemos algumas brigas, claro, mas todo casal. Você me bateu, eu disse baixinho, e as palavras ficaram suspensas no ar como uma lâmina. Outro silêncio. Mais longo desta vez. Aquilo foi um acidente, disse-ele finalmente. Você sabe que foi um acidente. Eu nunca. Qual vez? Interrompi. A primeira vez, quando você agarrou meu pulso com tanta força que deixou hematomas. A segunda vez, quando seu cotovelo bateu nas minhas costelas, ou a terceira vez, quando você me deu um tapa no rosto com as costas da mão. Tenho fotos, Blake, dos hematomas, fotos com data e hora que mostram exatamente quando cada incidente ocorreu. Também tenho gravações. Era mentira, mas ele não sabia. E o medo em sua voz quando falou novamente me disse que o blefe tinha funcionado. Gravações de quê? De você. Das coisas que você me diz quando acha que estou quebrado demais para revidar. Do jeito que você fala de mim quando acha que eu não consigo ouvir. Como o recado de voz que ele me enviou sem querer. Mas eu ainda não estava pronto para jogar aquela carta. Olha, disse Blake, agora em modo de controle de danos total. Eu sei que não tenho sido perfeito. O estresse no trabalho, a pressão. Isso está me deixando louco. Mas eu te amo, Arya. Nós podemos superar isso. Vou buscar ajuda. Eu. Você o quê? Vai à terapia. Promete mudar. Diz que sente muito e que isso nunca mais vai acontecer. Eu ri, e o som foi cortante o suficiente para ser cortado. Já ouvi essa música antes, Blake. Não estou interessado no bis. E daí? Você vai destruir a minha carreira por causa de problemas de relacionamento? Isso é loucura, Arya. Isso é? É isso? Perguntei quando ele parou de falar. Você não é assim, disse-ele finalmente, e sua voz estava mais suave agora, quase suplicante. Você não é vingativa. Você não é cruel. Você é melhor do que isso. Você tem razão, eu disse.
A mulher com quem você convive há um ano não é vingativa nem cruel. Ela é patética, desesperada e tão arrasada que causa nojo até no homem que diz amá-la. Ouvi sua inspiração profunda e percebi que ele estava se lembrando do recado de voz. Me perguntei se eu, de alguma forma, o tinha ouvido. Mas a questão é a seguinte, Blake, continuei. Aquela mulher não é quem eu realmente sou. Ela é quem você me fez. E agora que me lembro de quem eu realmente sou, percebo que estou muito interessado em garantir que você enfrente as consequências do que fez. Arya, por favor. Boa noite, Blake. Ah, e nem se dê ao trabalho de tentar me encontrar. Estou em um lugar que você nunca vai pensar em procurar. Um lugar seguro onde eu possa pensar com clareza pela primeira vez em meses. Desliguei antes que ele pudesse responder e bloqueei seu número imediatamente. Então abri meu laptop e comecei a fase 4. A manhã seguinte trouxe exatamente o que eu esperava: caos. Acordei com 17 chamadas perdidas de vários números de telefone de Blake, do seu celular, do número do escritório e até do telefone da casa dos pais dele. Ele estava claramente desesperado o suficiente para envolver sua família, o que significava que o pânico estava se instalando. Mas o mais importante é que minhas sementes cuidadosamente plantadas estavam começando a brotar. O primeiro sinal veio na forma de uma notificação no LinkedIn. Blake foi marcado em uma publicação de alguém de sua empresa, uma foto de grupo de um evento de formação de equipe com a legenda: celebrando nossos incríveis colegas que personificam os valores da Hartwell todos os dias. Mas o rosto de Blake foi visivelmente cortado da imagem, sutil, mas revelador. Preparei um café na pequena cozinha do hotel e me acomodei para assistir ao show. Às 10 horas da manhã, Blake criou um novo número de telefone e estava me ligando a partir dele. Deixei cair na caixa postal e então ouvi suas mensagens cada vez mais frenéticas. Arya, eu sei que você está recebendo isso. Catherine Walsh me chamou em seu escritório esta manhã. Eles estão me colocando em licença administrativa enquanto uma investigação está em andamento. Uma investigação? Arya? Você entende o que isso significa para minha carreira? Eu entendi perfeitamente. Significava que tudo estava indo conforme o planejado. A próxima mensagem foi mais raivosa. Isso é loucura. Você não pode simplesmente destruir a vida de alguém só porque está chateada com o término de um relacionamento. Eu tenho direitos, Arya. Tenho uma reputação a proteger. A ironia era deliciosa. Blake Hernandes, que passará meses destruindo sistematicamente meu senso de identidade, ficou indignado que alguém pudesse manchar sua reputação. Mas a terceira mensagem era diferente. Sua voz era mais baixa, mais vulnerável e, por um momento, ele soou como o homem por quem eu me apaixonei na faculdade. Por favor, Arya. Eu sei que errei. Eu sei que te machuquei. E eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Mas isso vai arruinar tudo pelo que eu trabalhei. Não podemos simplesmente conversar? Não podemos resolver isso como adultos? Como adultos. Como se bater no seu noivo fosse um comportamento adulto. Como se abuso psicológico fosse uma forma madura de lidar com o estresse do relacionamento. Apaguei as mensagens e verifiquei meu e-mail. As respostas foram melhores do que eu ousei esperar. Catherine Walsh respondeu pessoalmente agradecendo-me por ter levado o assunto à atenção deles e garantindo-me que a Hartwell Associates levava tais alegações muito a sério. O departamento de RH enviou uma confirmação formal da minha reclamação e uma solicitação de qualquer documentação adicional que eu pudesse ter. Mas a resposta mais satisfatória veio da fundação familiar que Blake estava cortejando. A diretora executiva, uma mulher chamada doutora Sarah Martinez, escreveu um longo e-mail expressando seu choque e decepção. Ela também mencionou que eles estariam reavaliando sua potencial parceria com o Sr. Hernandes e a Hartwell Associates à luz dessas graves alegações. O cliente de ouro de Blake, aquele de quem ele vinha se gabando há meses, estava escapando por entre seus dedos. Passei a manhã fazendo mais ligações, entrando em contato com amigos em comum e conhecidos com conversas cuidadosamente elaboradas que pintavam um quadro sem declarar fatos explicitamente. Só queria que você soubesse que Blake e eu terminamos nosso noivado, disse ao seu colega de faculdade, Marcos, que sempre pareceu um cara decente. Estou bem, mas queria entrar em contato porque sei que vocês dois são próximos e não queria que você fosse pega de surpresa se ele parecesse diferente ultimamente.
Diferente como? Perguntou Marcos, com preocupação evidente na voz. Acho que ele tem estado sob muita pressão, eu disse, cautelosamente. Estresse no trabalho, talvez outros problemas. Ele não tem estado bem. Só espero que ele consiga a ajuda de que precisa. Foi magistral, de verdade. Eu não estava fazendo acusações nem compartilhando detalhes, apenas expressando preocupação com o bem-estar de Blake de uma forma que fizesse Marcos começar a prestar mais atenção ao comportamento do amigo. E quando Blake inevitavelmente começou a reclamar sobre sua ex-noiva louca que estava tentando arruinar sua vida, Marcos se lembrava dessa conversa e se perguntava o que havia perdido. Tive conversas semelhantes com outros 3 amigos em comum, cada uma cuidadosamente calibrada para plantar sementes de dúvida sem cruzar a linha da manipulação óbvia. À tarde, a resposta das mídias sociais estava se tornando impossível de ignorar. Minha simples postagem sobre abandonar um relacionamento gerou mais de 200 comentários e compartilhamentos com amigos e familiares contando suas próprias histórias de como deixaram relacionamentos tóxicos. A demonstração de apoio foi genuína e avassaladora, contrastando fortemente com a presença online de Blake, que havia ficado completamente silenciosa. Aquele silêncio era revelador. Blake costumava ser ativo nas redes sociais, postando sobre conquistas profissionais, compartilhando artigos sobre estratégias de investimento e mantendo sua imagem de sucesso cuidadosamente elaborada. Mas hoje, nada. Ele provavelmente estava ocupado demais lidando com as consequências para se preocupar com sua persona online. Ou talvez seus advogados o tenham aconselhado a ficar quieto. O pensamento me fez sorrir. Se Blake já havia contratado um advogado, significava que ele entendia a gravidade da situação. Queria dizer que ele estava com medo. Ótimo. Meu telefone tocou às 15 horas. Número desconhecido, mas reconheci o DDD. Greenwich, Connecticut. Pais de Blake. Atendi no quarto toque. Área, querida, aqui é Linda Hernandes. A voz da mãe de Blake estava tensa, cuidadosamente controlada, de um jeito que sugeria que ela estava se esforçando muito para ser educada. Espero que não se importe que eu ligue. Blake me deu seu número. Claro que não, senhora Hernandes. Como vai? Bem, para ser sincero, já estive melhor. Blake nos contou sobre a situação do fim do seu noivado. Sim, eu disse simplesmente. Sinto muito que você tenha descoberto dessa forma. Ele também mencionou que pode haver alguns mal-entendidos sobre o que aconteceu entre vocês dois. Algumas coisas que podem afetar o trabalho dele. Mal-entendidos. Essa foi uma maneira de dizer. Não sei bem o que Blake te contou, respondi, cautelosamente. Mas não entendi nada errado. Só fui honesta sobre minhas experiências. Houve uma longa pausa. Linda Hernandes era uma mulher inteligente. Eu sempre gostei dela em nossas interações anteriores. Ela criou 2 filhos bem-sucedidos e foi casada com um advogado renomado por mais de 30 anos. Ela sabia ler nas entrelinhas. Área, disse ela finalmente, com a voz mais suave agora. Meu filho te machucou? A pergunta pairava no ar entre nós, carregada de implicações. Eu poderia mentir, desviar, proteger o relacionamento de Blake com sua família. A antiga Área poderia ter feito exatamente isso, mas a antiga Área se foi. Sim, respondi baixinho. Ele fez. Ouvi sua respiração ofegante seguida de um longo silêncio. Sinto muito, ela sussurrou finalmente. Sinto muito, muito mesmo. Eu não fazia ideia. Ele parecia tão. Ele sempre falava de você com tanto amor. Tenho certeza que sim, eu disse, e falei sério. Blake provavelmente me amava à sua maneira distorcida, mas um amor sem respeito. Um amor que vinha com condições e punições. Um amor que me obrigava a desaparecer aos poucos. Isso não era amor de verdade. O que posso fazer? Perguntou Linda. Como posso ajudar? A pergunta me surpreendeu. Eu esperava que ela defendesse o filho, desse desculpas, tentasse minimizar o que tinha acontecido. Em vez disso, ela se ofereceu para me ajudar. Só não dê desculpas para ele, eu disse. Não deixe que ele te convença de que a culpa foi minha, ou que estou exagerando, ou que foi só estresse do trabalho. O que ele fez comigo, ele escolheu fazer.
E se ele não enfrentar consequências reais, fará com outra pessoa. Você tem razão, disse ela, e sua voz estava mais forte agora. Você tem toda a razão. Eu o criei melhor do que isso. Nós o criamos melhor do que isso. Depois que desligamos, sentei-me no meu quarto de hotel e senti algo que não sentia há meses: validação. A própria mãe de Blake acreditou em mim. Ela não estava dando desculpas nem tentando protegê-lo. Ela o estava responsabilizando. Foi mais do que eu ousei esperar. Mas o dia ainda não havia acabado. Às 18 horas, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos conversar. Me encontre no Café Luna, na Rua 42. 1 hora. Venha sozinha. Meredith. Irmã de Blake. Fiquei olhando a mensagem por um longo tempo, avaliando minhas opções. Encontrar-se com Meredith pode ser perigoso. Ela pode estar tentando ajudar Blake a me convencer a recuar e encontrar uma maneira de minimizar os danos que eu estava causando. Mas também pode ser uma oportunidade. Meredith era com quem Blake estava falando naquele memorando de voz. A pessoa que aparentemente concordou que ele deveria me deixar. Ela sabia coisas sobre o irmão que eu não sabia, tinha visto lados dele que ele mantinha escondidos de mim. E se eu fosse muito cuidadoso, muito inteligente, eu poderia transformar a própria irmã de Blake em uma aliada. Peguei meu casaco e fui em direção à porta. O Café Luna estava lotado com a correria do pós-trabalho, o ar carregado com o aroma do café e o zumbido baixo das conversas. Avistei Meredith imediatamente. Ela tinha os olhos verdes e o cabelo escuro de Blake, mas enquanto as feições dele se tornavam severas pela crueldade do último ano, as dela permaneciam suaves, com o que parecia ser uma preocupação genuína. Ela estava sentada em uma mesa de canto, com as mãos envolvendo uma xícara de café, como se estivesse tentando se aquecer de dentro para fora. Quando ela me viu se aproximando, ela se levantou rapidamente e fiquei surpreso ao ver lágrimas em seus olhos. Arya, disse ela, com a voz carregada de emoção. Obrigada por vir. Eu não tinha certeza se você viria. Deslizei para a mesa em frente a ela, estudando seu rosto cuidadosamente. Seu irmão te enviou, não foi? Para tentar me convencer a recuar. A risada de Meredith foi amarga. Blake não sabe que estou aqui. Se soubesse, provavelmente nunca mais falaria comigo. Ela tomou um gole trêmulo de café. Vim porque te devo um pedido de desculpas, um pedido enorme. Não era isso que eu esperava. Eu tinha me preparado para manipulação, para me fazer sentir culpada, para tentativas de me fazer sentir pena de Blake. Eu não estava preparado para um pedido de desculpas. Para quê? Perguntei cuidadosamente. Por não ter falado antes, por não ter visto o que estava acontecendo com você, por... Ela fez uma pausa, com os olhos cheios de lágrimas. Por encorajá-lo a te deixar em vez de encorajá-lo a procurar ajuda. Fiquei arrepiada. Então, ela tinha participado dessas conversas, tinha aconselhado Blake sobre o relacionamento dele, mas suas palavras sugeriam algo diferente do que eu imaginava. O que você quer dizer? Perguntei. Meredith pousou sua xícara de café com as mãos trêmulas. Blake vem me ligando há meses, reclamando de você, de como você mudou, de como você não era mais a mulher por quem ele se apaixonou, de como você era pegajosa e carente, e... Ela engoliu em seco e ficou apatética. Cada palavra me atingiu como um golpe físico, mesmo que eu já as tivesse ouvido no memorando de voz. Ouvi-los repetidos por sua irmã de alguma forma piorou a situação. No começo, eu disse a ele que relacionamentos passam por momentos difíceis, continuou Meredith. Que talvez vocês estivessem apenas se adaptando à vida juntos, que ele precisava ter paciência, mas ele continuou ligando, reclamando, e com o tempo eu comecei a acreditar nele. Ela olhou para mim então, e a culpa em seus olhos era inconfundível. Eu disse a ele que, se ele estava tão infeliz, talvez devesse terminar. Eu disse que a vida era curta demais para continuar em um relacionamento que não estava dando certo. Eu pensei... Deus, Arya, eu pensei que vocês fossem simplesmente incompatíveis. Pensei que talvez você realmente tivesse se tornado alguém diferente, alguém que ele não conseguia mais amar. Mas, perguntei, sentindo que havia mais. Mas aí eu te vi na festa de aniversário da mamãe e do papai no mês passado. Você lembra?
Eu me lembrava. Tinha sido uma noite tensa, com Blake criticando tudo, desde meu vestido até meus assuntos de conversa no caminho até lá. Quando chegamos, eu estava pisando em ovos, com medo de fazer qualquer coisa que pudesse irritá-lo. Você era tão quieta, disse Meredith. Tão pequena. Mal falava, a menos que alguém lhe fizesse uma pergunta direta. E mesmo assim, ficava olhando para Blake como se pedisse permissão. E quando ele gritou com você por derramar vinho no seu vestido? Foi um acidente, eu disse automaticamente, o velho mecanismo de defesa entrando em ação. Eu sei que foi um acidente, disse Meredith com firmeza. Mas o jeito como ele falou com você, o jeito como você se encolheu, Arya, eu nunca vi você se encolher antes. Você costumava ser tão confiante, tão seguro de si. Você dava o troco em qualquer discussão, se defendia, repreendia as pessoas quando elas eram irracionais. Mas naquela noite, você parecia apavorado. Ela fez uma pausa e enxugou os olhos com um guardanapo. Fui para casa naquela noite e não conseguia parar de pensar nisso. Em como você parecia diferente, como parecia assustado, e comecei a me lembrar de outras coisas. Como Blake interrompia você quando você estava falando, como ele corrigia você sobre coisas que não importavam, como ele fazia pequenos comentários sobre sua aparência ou suas opiniões que pareciam inofensivos, mas na verdade eram cruéis. A palavra pairou entre nós, pesada de reconhecimento. Liguei para ele no dia seguinte, continuou Meredith. Disse que estava preocupada com você, que talvez algo mais estivesse acontecendo, que talvez o motivo da mudança não fosse a incompatibilidade, mas sim algo errado no relacionamento de vocês. O que ele disse? O rosto de Meredith se fechou. Ele ficou bravo. Muito bravo. Disse que eu não entendia a situação, que eu só estava vendo um lado da questão. Ele disse que você era manipuladora, que se fazia de vítima para ganhar simpatia e que estava tentando colocar a própria família contra ele. Senti um arrepio na espinha. Mesmo diante das preocupações da irmã, Blake insistiu, me pintou como problema. Mas quanto mais na defensiva ele ficava, mais eu começava a ver a verdade, disse Meredith. Sou médica, Arya. Vejo sinais de abuso nas famílias dos meus pacientes o tempo todo. Sei como é quando alguém é sistematicamente humilhado, e sei que foi exatamente isso que aconteceu com você. Ela estendeu o braço sobre a mesa e tocou minha mão delicadamente. Sinto muito por não ter percebido antes. Sinto muito por não ter falado quando deveria. E sinto muito por ter dito a ele para te deixar em vez de pedir ajuda para o que quer que o estivesse fazendo te tratar daquele jeito. Fiquei olhando para ela por um longo momento, processando o que ela tinha acabado de me dizer. A própria irmã de Blake reconheceu os sinais de abuso, tentou confrontá-lo sobre isso, e ele respondeu me retratando como manipuladora e vingativa. Tem mais uma coisa, eu disse baixinho. Algo que você deveria saber. Peguei meu telefone e ouvi a mensagem de voz que Blake havia me enviado acidentalmente. O rosto de Meredith ficou branco enquanto ela ouvia a crueldade casual de seu irmão, seu desgosto pelo que ele me transformou, seus planos de me deixar porque eu não era mais forte o suficiente para ele. Quando terminou, ela estava chorando copiosamente. Meu Deus, ela sussurrou. Meu Deus, Arya, me desculpe. Eu não fazia ideia de que ele estava falando de você daquele jeito. Quando ele me ligou semana passada, ele fez parecer que vocês dois estavam se distanciando, como se houvesse incompatibilidade mútua. Ele nunca me disse que achava você patética. Mas você disse a ele que deveria me deixar, eu disse, não em tom acusador, apenas constatando um fato. Sim, ela admitiu. Mas não porque eu achasse que você fosse o problema. Eu disse a ele que, se ele não conseguia te amar e respeitar como você merecia, então ele deveria te deixar ir para que você encontrasse alguém que o fizesse. Eu pensei que talvez se ele fosse embora, você teria uma chance de se curar, de voltar a ser você mesma. Estudei seu rosto, procurando por sinais de engano, mas tudo o que vi foi remorso e raiva genuínos. Raiva do irmão pelo que ele fez e de si mesma por não ter parado antes. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque o que você está fazendo, expondo-o, garantindo que haja consequências, é exatamente o que deveria acontecer. Blake sempre foi capaz de se safar de problemas com seu charme e convencer as pessoas de que seus problemas são culpa de outras pessoas. Mas desta vez ele não pode. Desta vez, há provas.
Há testemunhas. Há você se recusando a ser silenciado. Ela se inclinou para a frente, com um olhar intenso. Quero ajudar você, ela disse. Quero garantir que ele enfrente consequências reais pelo que fez. Não apenas perder o emprego, mas entender que suas ações destruíram vidas. Que ele se tornou alguém que nossos pais não o criaram para ser. Como? Perguntei. Meredith ficou em silêncio por um momento, depois pegou seu próprio telefone. Blake não sabe disso, mas venho gravando nossas conversas há um mês. Desde que comecei a desconfiar do que realmente estava acontecendo. Meu coração começou a bater mais rápido. Gravando-os. Sou uma denunciante obrigatória, explicou ela. Quando suspeito de abuso, tenho que documentar. Comecei a gravar nossas ligações como prova caso algo acontecesse com você. Caso você precisasse de provas de como ele realmente era. Ela olhou o celular e me mostrou uma lista de arquivos de áudio. Cada um deles datado e etiquetado com o nome de Blake. Tem horas de gravações aqui, área. Blake falando sobre você, sobre o relacionamento de vocês, sobre as coisas que ele fez. Ele me disse coisas que nunca diria em público, coisas que mostram exatamente quem ele realmente é. Fiquei olhando para o telefone, mal ousando acreditar no que estava vendo. Você estaria disposto a compartilhá-los? Eu estaria disposta a fazer mais do que isso, disse Meredith com firmeza. Eu estaria disposta a testemunhar, se necessário. A registrar o que observei, o que ouvi. Blake é meu irmão e eu o amo, mas o que ele fez com você é imperdoável. E se eu não falar agora, ele fará isso com outra pessoa. Pela primeira vez desde que ouvi aquele memorando de voz, senti lágrimas ardendo em meus olhos. Mas não eram lágrimas de dor ou raiva. Eram lágrimas de alívio. Eu não estava sozinha nisso. A própria irmã do Blake estava disposta a me apoiar para me ajudar a garantir que ele enfrentasse as consequências dos seus atos. Tem mais uma coisa, disse Meredith baixinho. Algo que você deveria saber sobre a história de Blake. Olhei para ela esperando. Você não foi o primeiro, ela disse, e sua voz era quase um sussurro. Havia uma garota na faculdade, Rebecca. Eles namoraram por cerca de 1 ano e, no final, ela mudou, ficou quieta, retraída. Ela terminou com ele e, de repente, não contava mais a ninguém o porquê. Na época, todos nós pensamos que ela estava apenas sendo dramática, que talvez tivesse encontrado outra pessoa. Meu sangue gelou. Mas agora, você acha? Agora, acho que Blake vem fazendo isso há anos, disse Meredith. Acho que ele tem o hábito de encontrar mulheres fortes e confiantes e sistematicamente destruí-las até que se tornem sombras de si mesmas. E então, quando ele fica entediado com o que criou, ele descarta e parte para algo novo. As implicações me atingiram como um golpe físico. Eu não fui a primeira vítima de Blake. Houve outros antes de mim e, se ele não fosse impedido, haveria outros depois de mim. Tentei encontrar Rebecca, continuou Meredith, para contatá-la e ver se ela estaria disposta a conversar, mas ela desapareceu completamente das redes sociais, mudou de nome e se mudou para o outro lado do país. É como se ela estivesse tentando apagar todos os vestígios de quem ela costumava ser. Ou como se ela estivesse se escondendo de alguém que a destruiu tão completamente que ela não suportava ser encontrada. Temos que detê-lo, eu disse, e minha voz estava mais forte do que em meses. Temos que garantir que ele não possa fazer isso com mais ninguém. Meredith assentiu. Eu sei, e acho que sei como. Ela se inclinou para a frente, abaixando a voz, embora o barulho no café estivesse alto o suficiente para que ninguém pudesse nos ouvir. A empresa do Blake não está investigando-o apenas por causa da sua reclamação, disse ela. Houve outras reclamações. Rumores sobre o comportamento dele com colegas mulheres, questionamentos sobre sua conduta em eventos da empresa. Seu e-mail foi apenas a prova final que eles precisavam para agir. Como você sabe disso? Porque conheço alguém que trabalha lá. Uma amiga da faculdade de medicina cujo marido é sócio da Hartwell. Ela vem me contando sobre os sussurros, as preocupações que vêm crescendo há meses. Blake acha que foi sutil, mas aparentemente não foi tão cuidadoso quanto pensava. Isso era melhor do que eu ousava esperar. Blake não estava apenas enfrentando as consequências do que tinha feito comigo.
Ele estava enfrentando consequências por um padrão de comportamento que vinha se acumulando há meses, talvez anos. O que você precisa de mim? Perguntei. Continue fazendo o que está fazendo, disse Meredith. Continue dizendo a verdade. Continue se recusando a ser silenciada. E quando chegar a hora, quando eles precisarem de testemunhas, quando eles precisarem de provas, esteja pronto para se levantar no tribunal e contar sua história. E você ficará comigo. Eu vou ficar do seu lado, disse ela com firmeza. Blake é meu irmão, mas você é a vítima aqui. E eu não vou deixar que ele destrua a vida de outra mulher só porque fui covarde demais para me manifestar. Ficamos em silêncio por um momento, enquanto o peso do que estávamos planejando se acomodava entre nós. Ele vai ficar furioso quando descobrir que você está me ajudando, eu disse finalmente. O sorriso de Meredith era sombrio. Que ele fique furioso. Passei anos demais inventando desculpas para o comportamento de Blake, dizendo a mim mesma que os problemas dele eram só estresse, imaturidade ou azar. Mas a verdade é que ele se tornou alguém perigoso, alguém que machuca as pessoas e depois as culpa por terem se machucado. Ela se levantou e pegou seu casaco e sua bolsa. Vou te enviar cópias das gravações hoje à noite, disse ela. E vou começar a entrar em contato com outras pessoas que possam ter informações. Amigos da faculdade, ex-colegas, qualquer pessoa que possa ter visto sinais desse padrão. Meredith, eu disse enquanto ela se virava para ir embora. Obrigada por acreditar em mim, por me ajudar, por me ver. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Eu deveria ter te visto antes, disse ela. Eu deveria ter te protegido quando tive a chance. Mas vou garantir que Blake nunca tem a chance de machucar ninguém do jeito que ele machucou você. Depois que ela saiu, fiquei sentado no café por um longo tempo, processando tudo o que tinha acabado de acontecer. A própria irmã de Blake agora estava trabalhando contra ele. A empresa dele estava investigando um padrão de comportamento, não apenas uma reclamação isolada minha. Houve gravações dele revelando sua verdadeira natureza e testemunhas que viram sinais de abuso. A teia que eu tinha começado a tecer naquela manhã estava se tornando mais forte, mais complexa, mais inescapável. Mas eu ainda não tinha terminado. Nem perto disso. Peguei meu telefone e comecei a digitar um novo e-mail. Este ia para Rebecca, a namorada de faculdade de Blake. Meredith talvez não conseguisse encontrá-la, mas eu tinha recursos que ela não tinha. Eu tinha uma motivação que ela não conseguia igualar. E eu tinha a sensação de que Rebecca estava esperando anos para que alguém lhe fizesse as perguntas certas. Blake Hernandes pensou que poderia destruir mulheres e sair ileso. Ele achava que suas vítimas permaneceriam em silêncio, permaneceriam quebradas, permaneceriam escondidas. Ele estava prestes a descobrir o quanto estava errado. 3 dias depois, o mundo de Blake começou a desmoronar de verdade. Acordei no meu quarto de hotel com 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto. Não de Blake dessa vez, mas de números que não reconheci. A notícia estava se espalhando mais rápido do que eu esperava, e as pessoas estavam escolhendo lados. A primeira ligação que retornei foi de Catherine Walsh, da Hartwell & Associates. Senhorita Sebastian, disse ela, com uma voz profissional, mas calorosa. Obrigada por atender minha ligação. Queria atualizá-la sobre nossa investigação sobre a conduta do Sr. Hernandes. Sentei-me ereta, com o coração disparado. Claro. Com base na sua reclamação e em várias outras que vieram à tona, decidimos rescindir o contrato de trabalho do Sr. Hernandes com efeito imediato. Também reportamos nossas descobertas às autoridades competentes, pois algumas das alegações sugerem comportamento criminoso. Comportamento criminoso. As palavras me causaram um arrepio, mas também uma onda de satisfação. Blake estava finalmente enfrentando consequências reais. Quero que você saiba, continuou Catherine, que sua coragem em se apresentar deu a outras mulheres a força para se manifestar. Sem sua reclamação inicial, talvez nunca tivéssemos descoberto toda a extensão da má conduta do Sr. Hernandes. Outras mulheres, no plural. Blake estava ocupado. Você pode me dizer alguma coisa sobre as outras reclamações? Perguntei. Não posso compartilhar detalhes, mas posso dizer que eles pintam um quadro consistente de um homem que usa sua posição e charme para manipular e controlar mulheres. Sua experiência, infelizmente, não foi única.
Depois que desliguei, fiquei sentado em silêncio, atordoado. Eu sabia intelectualmente que Blake provavelmente tinha outras vítimas, mas ouvir a confirmação foi diferente. Isso fez com que o tratamento que ele me deu parecesse menos pessoal e mais calculado. Ele não me destruiu porque eu era fraca ou falha, mas porque era isso que ele fazia. Era o seu padrão, o seu método, a sua escolha. A segunda ligação foi da detetive Maria Santos, da Unidade de Vítimas Especiais do Departamento de Polícia de Nova York. Senhorita Sebastian, entendo que a senhora fez alegações contra Blake Hernandes sobre violência doméstica e abuso psicológico. Gostaria de agendar um horário para falar com a senhora sobre a apresentação de queixa formal. Acusações formais? As palavras fizeram minhas mãos tremerem, mas não de medo, mas de antecipação. Sim, respondi sem hesitar. Eu adoraria. Agendamos uma reunião para o dia seguinte, e o detetive Santos mencionou que eles já haviam recebido reclamações semelhantes de outras duas mulheres. O castelo de cartas de Blake estava caindo mais rápido do que eu esperava. Mas a ligação mais satisfatória veio de um número desconhecido com um código de área da Califórnia. É a área Sebastian? A voz era suave, hesitante, mas havia algo familiar nela. Sim, está é a área. Meu nome é Rebecca Martinez. Eu costumava ser Rebecca Walsh, mas eu mudei meu nome depois da faculdade. Recebi seu e-mail. Meu coração parou. Rebecca, a namorada da faculdade de Blake, aquela que desapareceu tão completamente que nem a irmã dele conseguiu encontrá-la. Rebecca, sussurrei. Obrigada por ligar. Eu não tinha certeza se você ligaria. Quase não fiz, ela admitiu. Passei 8 anos tentando esquecer que Blake Hernandes existiu. Mas quando li seu e-mail, quando vi que ele tinha feito com você o que fez comigo, sua voz falhou um pouco. Não consegui mais ficar em silêncio. Conversamos por 2 horas. A história de Rebecca era dolorosamente parecida com a minha, a erosão gradual da sua confiança, as críticas constantes disfarçadas de preocupação, o isolamento de amigos e familiares, o controle crescente e a violência eventual. Ele quebrou meu braço, disse ela baixinho. Alegou que foi um acidente eu ter caído da escada. Mas eu sabia que ele tinha me empurrado e sabia que se eu ficasse, só iria piorar. Por que você não denunciou? Perguntei gentilmente. Porque eu tinha 21 anos, estava apavorada e convencida de que a culpa era minha, disse ela. Porque ele era charmoso, popular e vinha de uma boa família, e eu era apenas uma bolsista do lado errado da cidade. Quem acreditaria em mim? Eu acredito em você, eu disse. E acho que muitas outras pessoas também acreditarão. Rebecca ficou em silêncio por um longo momento. Você acha mesmo que podemos detê-lo? Acho que já estamos conseguindo detê-lo, eu disse. Ele perdeu o emprego. Está sob investigação criminal e sua reputação está em ruínas. Mas o mais importante é que estamos garantindo que todos saibam quem ele realmente é. A próxima mulher que ele tentar encantar não vai entrar às cegas. Eu quero ajudar, disse Rebecca de repente. Quero testemunhar, dar uma declaração ou o que você precisar. Estou me escondendo há 8 anos, mas cansei de ter medo. Cansei de deixá-lo vencer. No final da semana, a situação de Blake passou de ruim para catastrófica. A história foi divulgada por um blog de notícias local especializado em expor homens poderosos que abusavam de mulheres. A manchete dizia: empresa de investimentos demite funcionária após diversas alegações de violência doméstica. O artigo foi cuidadosamente escrito para evitar difamação, mas pintou um retrato claro de um homem cujo sucesso profissional havia mascarado um padrão de crueldade pessoal. Foi mencionado que várias mulheres se apresentaram, que acusações criminais estavam sendo consideradas e que a investigação estava em andamento. O perfil de Blake no LinkedIn desapareceu, seu Instagram ficou privado e sua conta no Facebook foi desativada completamente. Mas o golpe mais devastador veio de uma fonte inesperada: seus próprios pais. Eu estava tomando café com Meredith quando ela recebeu a ligação da mãe. Mãe, respondeu Meredith, colocando o telefone no viva voz após meu aceno. O que houve? Pedimos para o Blake sair de casa, disse Linda Hernandes, com a voz carregada de exaustão. Não podemos mais tê-lo aqui. Não depois do que descobrimos. O que você quer dizer? Perguntou Meredith,
embora eu pudesse ver em seus olhos que ela já sabia. Contratamos um investigador particular, disse Linda. Depois que Arya me contou o que Blake tinha feito com ela, precisávamos saber a verdade. Precisávamos saber se nosso filho era realmente capaz de. Ela parou de falar, incapaz de terminar a frase. E houve outras, Meredith, não apenas Rebecca e Arya. Pelo menos 3 outras mulheres ao longo dos anos, talvez mais. O investigador encontrou relatórios policiais que nunca foram arquivados, registros hospitalares com explicações suspeitas e ordens de restrição que foram retiradas depois que os advogados de Blake se envolveram. Eu me senti mal. 5 mulheres, talvez mais. Blake vinha destruindo vidas sistematicamente há quase uma década, e ele conseguia escapar porque suas vítimas estavam com muito medo, muito isoladas ou muito quebradas para revidar. Também descobrimos algumas irregularidades financeiras, continuou Linda. Dinheiro sumido de contas, cartões de crédito abertos em nome de outras pessoas. Blake não estava apenas abusando de mulheres, ele estava roubando delas. Abuso financeiro. Mais uma camada no padrão de controle de Blake que eu nem tinha considerado. Mas fazia todo sentido. Isole sua vítima emocionalmente e torne-a financeiramente dependente para que ela não possa ir embora. Estamos cortando tudo dele, disse Linda, com a voz cada vez mais forte. Chega de dinheiro, chega de apoio, chega de desculpas. Também decidimos criar uma fundação em homenagem à Arya. E a Rebecca e a todas as outras mulheres cujos nomes talvez nunca saibamos. Vamos financiar abrigos para vítimas de violência doméstica e assistência jurídica para sobreviventes de abuso. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Os próprios pais de Blake não só o responsabilizavam, como também trabalhavam ativamente para ajudar suas vítimas e prevenir futuros abusos. Mãe, disse Meredith suavemente. Estou orgulhosa de você. Sei que isso não deve ser fácil. Não é, admitiu Linda. Mas é necessário. Falhamos com aquelas mulheres ao criar um filho capaz de fazer tais coisas. O mínimo que podemos fazer agora é tentar consertar as coisas. Depois que a ligação terminou, Meredith e eu ficamos em silêncio por um longo tempo. Ele está completamente sozinho agora, disse ela finalmente. Sem emprego, sem apoio familiar, sem amigos que se associem a ele. A reputação dele está destruída. Ele está enfrentando acusações criminais e todos que ele prejudicou estão finalmente se manifestando. Ótimo, eu disse, e falei sério. Ele merece se sentir tão isolado e impotente quanto fez todos nós nos sentirmos. Mas, mesmo enquanto eu dizia isso, eu sabia que aquilo não era mais uma questão de vingança. Tornou-se algo maior. Um acerto de contas não apenas para Blake, mas para um sistema que lhe permitiu operar sem controle por tanto tempo. A última peça do quebra-cabeça foi montada na segunda-feira seguinte, quando o detetive Santos ligou para dar uma atualização. Prendemos Blake Hernandes, disse ela sem preâmbulos. Múltiplas acusações, incluindo agressão, violência física, perseguição e fraude financeira. A fiança foi fixada em $500.000. Ele vai pagar a fiança? Perguntei. Improvável. Seus bens foram congelados enquanto aguardam a investigação financeira, e sua família deixou claro que não pagará fiança. Ele permanecerá preso até o julgamento. Blake Hernandes, que antes parecia tão poderoso, tão intocável, estava sentado em uma cela de prisão. O homem que me fez sentir pequena, inútil e com medo, agora era aquele que não tinha poder. Mas o momento mais gratificante veio 3 dias depois, quando recebi uma carta encaminhada do meu endereço antigo. Blake me escreveu da prisão. Arya, eu sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, mas preciso que você entenda uma coisa. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Nunca quis te machucar daquele jeito. Tenho pensado muito aqui dentro, e agora percebo que estava doente. A pressão, o estresse, a necessidade de controlar tudo. Isso me transformou em alguém que eu não reconhecia, alguém que eu odeio. Sei que não posso desfazer o que fiz com você, com Rebecca e com os outros. Sei que não posso desfazer a dor que causei ou o dano que causei. Mas quero que você saiba que sinto muito. Sinto muito mesmo. Não espero que você me perdoe. Não espero que você me visite, responda ou me dê outra chance. Só preciso que você saiba que fez bem em ir embora.
Fez bem em falar. Fez bem em garantir que eu enfrentasse as consequências. Você se salvou e provavelmente salvou outras mulheres também. Você é mais forte do que eu jamais imaginei. E sinto muito por ter perdido tudo para perceber isso. Espero que você encontre paz. Espero que você se cure. Espero que você possa se tornar a mulher que era antes de eu te destruir. Sinto muito, Blake. Li a carta 3 vezes, procurando sinais de manipulação, ameaças ocultas ou tentativas de me fazer sentir culpado, mas tudo o que encontrei foi o que pareceu ser remorso genuíno e reconhecimento de responsabilidade. Não mudou nada. Não desfez os meses de abuso nem apagou o trauma que ele causou, mas me deu algo que eu não esperava. Encerramento. Blake Hernandes finalmente entendeu o que tinha feito. Ele finalmente me viu como uma pessoa, e não como um objeto a ser controlado. E ele finalmente enfrentou as consequências de suas escolhas. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei na gaveta da minha mesa. Não porque eu quisesse guardá-lo como lembrança, mas porque era uma evidência de algo importante. Os abusadores poderiam mudar, reconhecer seu comportamento e assumir a responsabilidade por suas ações. Era tarde demais para Blake e eu, tarde demais para Blake e Rebecca e todas as outras mulheres cujas vidas ele havia prejudicado. Mas talvez se ele realmente quisesse dizer o que escreveu, não fosse tarde demais para se tornar alguém diferente, alguém que nunca mais machucaria outra mulher. 6 meses depois, eu estava no banheiro do meu novo apartamento, olhando meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava era alguém que eu mal reconheci. Não porque ela estava quebrada ou diminuída, mas porque ela era mais forte do que eu jamais imaginei ser possível. Meu cabelo estava mais curto agora, cortado em um estilo que me fazia sentir confiante e profissional. Meus olhos estavam claros e brilhantes, não mais nublados pelo medo ou pela dúvida. Os hematomas já haviam desaparecido há muito tempo, mas o mais importante é que as feridas invisíveis que demoraram muito mais para cicatrizar também. O apartamento era meu, verdadeiramente meu. Eu paguei com dinheiro do acordo que a família de Blake insistiu em fornecer, apesar da minha relutância inicial em aceitá-lo. Linda Hernandes estava convencida de que era o mínimo que eles podiam fazer. E eu finalmente concordei quando percebi que o dinheiro poderia me ajudar a reconstruir minha vida completamente. Era uma pequena casa de um quarto no Brooklyn, com paredes de tijolos aparentes e grandes janelas que deixavam entrar raios de sol dourados. Cada peça de mobiliário, cada decoração, cada detalhe foi escolhido por mim. As opiniões ou preferências de mais ninguém influenciaram minhas decisões. Pela primeira vez em anos, eu estava vivendo em um espaço que refletia quem eu realmente era. Meu celular vibrou com uma mensagem da Luna. Pronta para hoje à noite? Estou tão orgulhosa de você. Esta noite foi o lançamento da Fundação Linda Hernandes para Sobreviventes de Violência Doméstica, a organização que os pais de Blake criaram em homenagem às suas vítimas. Fui convidado para falar no jantar inaugural de arrecadação de fundos para compartilhar minha história e ajudar a conscientizar sobre os sinais sutis de abuso que muitas pessoas não perceberam. A velha área ficaria apavorada ao pensar em falar publicamente sobre tal trauma pessoal. Mas esta área, aquela que havia encontrado sua voz novamente, que havia aprendido a confiar em suas próprias percepções, que havia descoberto que era muito mais forte do que qualquer um lhe dava crédito, estava ansiosa por isso. Passei meses em terapia trabalhando com a doutora Jennifer Walsh, que não tinha parentesco com a namorada da faculdade de Blake, apesar do nome em comum, para desvendar os danos psicológicos que Blake havia causado. Foi um trabalho duro, mais duro do que qualquer coisa que já fiz, mas valeu a pena. O trauma não define você, disse-me o Dr. Walsh durante uma das nossas primeiras sessões. Como você reage a ele, como se cura dele, como o usa para ajudar os outros, é isso que define você. E eu estava me definindo agora, não como a vítima de Blake, mas como uma sobrevivente que encontrou forças para lutar. O julgamento criminal foi difícil, mas, no final, satisfatório. Blake se declarou culpado de várias acusações em troca de uma pena reduzida. 5 anos de prisão, seguidos de aconselhamento obrigatório e uma ordem de restrição permanente contra qualquer contato com suas vítimas. Rebecca tinha vindo da Califórnia para testemunhar, e vê-la pessoalmente foi ao mesmo tempo comovente e inspirador. Ela ainda estava frágil em alguns aspectos, ainda lidando com os efeitos de longo prazo do abuso de Blake. Mas ela também era feroz e determinada.
Nós nos tornamos amigos, criando laços por meio de nossa experiência compartilhada e nosso comprometimento em garantir que Blake nunca machucasse ninguém. Ele nos roubou anos, disse Rebecca após a sentença. Mas ele não pode roubar nossos futuros. As outras mulheres que se apresentaram, mais 3, assim como Linda Hernandes descobriu, também encontraram suas vozes. Nós formamos um grupo de apoio informal, nos reunindo mensalmente para conversar uns com os outros e compartilhar recursos para a cura. Era estranho como algo tão terrível levou a algo tão significativo. O abuso de Blake isolou cada um de nós, nos fez sentir sozinhos e envergonhados, mas falar sobre isso nos conectou de maneiras profundas e duradouras. Olhei para o relógio e percebi que era hora de me preparar para o jantar. Eu tinha escolhido um vestido que me fazia sentir poderosa. De seda azul escura, que realçava meus olhos, com um corte elegante, mas não revelador. Aprendi a me vestir para mim mesma novamente, a escolher roupas que me fizessem sentir confiante em vez de tentar esperar a aprovação de outra pessoa. Enquanto eu colocava meus brincos, meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrou um número que eu não reconheci, mas algo nele me pareceu familiar. Olá, respondi cautelosamente. Área, aqui é Marcus Jones, antigo colega de quarto do Blake da faculdade. Espero que não se importe que eu ligue. Lembrei-me de Marcus. Ele parecia um cara decente nas poucas vezes em que o encontrei, e eu procurei meses atrás como parte da minha campanha para expor a verdadeira natureza de Blake. Claro que não, eu disse. Como vai? Estou bem, obrigada. Na verdade, estou ligando porque queria que você soubesse uma coisa sobre o Blake e sobre o que você fez. Esperei, sem ter certeza de onde isso iria dar. Depois que tudo veio à tona, depois da prisão e do julgamento, comecei a pensar sobre coisas que vi ao longo dos anos, coisas que ignorei ou descartei porque Blake era meu amigo e eu não queria acreditar que ele era capaz de. Marcus fez uma pausa. Bem, do que ele era capaz. Que tipo de coisas? A maneira como ele falava sobre as mulheres. A maneira como ele descrevia seus relacionamentos. Eu sempre pensei que ele era apenas um cara típico, sabe, reclamando das namoradas, fazendo piadas que talvez fossem um pouco maldosas, mas não sérias. Mas, olhando para trás, vejo que foi mais do que isso. Foi um padrão de desrespeito e controle que eu deveria ter reconhecido. A voz de Marcus estava carregada de arrependimento. Eu deveria ter dito alguma coisa. Eu deveria tê-lo chamado a atenção quando ele fez aqueles comentários ou feito mais perguntas quando a namorada dele pareceu mudar tão drasticamente. Eu deveria ter sido um amigo melhor para você, para Rebecca e para todos os outros. Marcus, eu disse gentilmente. Você não tinha como saber. Mas eu poderia ter feito isso, ele interrompeu. É isso aí. Os sinais estavam lá. Eu simplesmente escolhi não vê-los porque era mais fácil acreditar que Blake era um cara legal que às vezes dizia coisas estúpidas do que confrontar a possibilidade de meu amigo ser um abusador. Ele ficou em silêncio por um momento e depois continuou. Eu queria ligar porque estou começando um grupo para homens que querem aprender a reconhecer e interromper comportamentos abusivos. Homens que querem ser melhores aliados, melhores amigos, melhores seres humanos, e eu queria perguntar se você estaria disposto a falar conosco algum dia para nos ajudar a entender o que deveríamos procurar, o que deveríamos fazer de diferente. O pedido me surpreendeu, mas também me encheu de esperança. A mudança não precisava vir apenas da manifestação dos sobreviventes. Poderia vir de espectadores aprendendo a ver e agir. Seria uma honra falar com o seu grupo, eu disse. Obrigada por fazer este trabalho, Marcus. Obrigada por estar disposta a analisar seu próprio comportamento e mudá-lo. Obrigado por ter coragem de falar, respondeu ele. Você salvou vidas, Área. Sabe disso, né? Não só a sua, mas a vida de mulheres que Blake teria machucado no futuro. Depois que desliguei, fiquei sentado por um momento, absorvendo suas palavras. Eu salvei vidas ao me recusar a ficar em silêncio, ao me recusar a aceitar a versão da realidade de Blake, ao lutar com tudo que eu tinha. Eu impedi que outras mulheres passassem pelo que eu passei. Era uma responsabilidade que eu não assumia levianamente, mas também era uma fonte de força. Minha dor agora tinha um propósito. Meu trauma havia se transformado em algo que poderia ajudar outras pessoas. Terminei de me arrumar e chamei um táxi para me levar ao hotel onde o jantar de fundação seria realizado.
Enquanto as luzes da cidade passavam pela janela, pensei no discurso que faria sobre a história que contaria. Não era uma história sobre ser vítima. Era uma história sobre encontrar forças para revidar. Sobre se recusar a deixar a crueldade de outra pessoa definir seu valor. Sobre o poder de falar a verdade mesmo quando é difícil e perigoso. Era uma história sobre transformação. Não apenas a minha, mas a transformação que foi possível quando as pessoas escolheram a coragem em vez do conforto, a verdade em vez da conveniência, a justiça em vez do silêncio. O salão de baile do hotel estava cheio de pessoas que vieram apoiar a missão da fundação. Vi rostos conhecidos. Meredith e seus pais, Rebecca e seu novo namorado, Dr. Walsh, e vários outros terapeutas que trabalhavam com sobreviventes de abuso, o detetive Santos e outros policiais especializados em casos de violência doméstica. Mas também vi estranhos, pessoas que foram tocadas por histórias como a minha, que queriam fazer parte da solução, que acreditavam que a mudança era possível. Quando chegou a hora do meu discurso, caminhei até o pódio com passos firmes e uma voz clara. Olhei para a plateia e não vi julgamento ou pena, mas respeito e esperança. Meu nome é Aria Sebastian, comecei, e estou aqui esta noite não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Estou aqui para dizer que o abuso nem sempre se parece com o que você imagina. Nem sempre deixa cicatrizes visíveis ou sinais óbvios. Às vezes é sutil, gradual, quase invisível até que seja tarde demais. Contei a ele sobre Blake, sobre a lenta erosão da minha confiança, sobre a forma como o amor tinha sido usado como arma contra mim. Contei a ele sobre o memorando de voz que mudou tudo, sobre a escolha que fiz de lutar em vez de desaparecer silenciosamente. Eu poderia ter ido embora em silêncio, eu disse. Eu poderia ter pegado meus pedaços quebrados e tentado juntá-los em particular. Muitas mulheres fazem isso, e não há vergonha nenhuma nessa escolha. Mas percebi que meu silêncio seria a proteção de Blake. Minha vergonha seria seu escudo. E me recusei a lhe dar esse presente. Falei sobre a investigação, o julgamento, as outras mulheres que encontraram suas vozes. Falei sobre a importância de acreditar nos sobreviventes, de responsabilizar os abusadores e de criar sistemas que apoiem a cura em vez de perpetuar o dano. Blake Hernandes está na prisão esta noite, eu disse, não porque eu tenha sido vingativo ou cruel, mas porque ações têm consequências. Porque o abuso é uma escolha e as pessoas que fazem essa escolha devem enfrentar as consequências de suas decisões. Fiz uma pausa, olhando para os rostos na plateia, vendo lágrimas, acenos e expressões de determinação. Mas esta história não é realmente sobre Blake, continuei. É sobre todos nós. É sobre a escolha que fazemos quando vemos alguém sendo ferido. Desviamos o olhar ou agimos? É sobre a escolha que fazemos quando alguém nos diz que está sofrendo abuso. Duvidamos ou acreditamos? Trata-se da escolha que fazemos quando temos o poder de criar mudanças. Ficamos confortáveis ou fazemos o que é certo? Falei sobre a fundação, sobre o trabalho que ainda precisava ser feito, sobre as mulheres que ainda estavam presas em situações como aquela da qual eu escapei. Cada dólar arrecadado hoje à noite será usado para ajudar alguém a encontrar sua voz, eu disse. Cada programa que financiarmos dará a alguém as ferramentas necessárias para reconstruir sua vida. Cada abrigo que apoiamos oferecerá segurança a alguém que pensava que não tinha para onde ir. Ao concluir meu discurso, senti algo que não sentia há anos. Confiança total e completa em quem eu era e no que estava fazendo. Não sou a mesma mulher que viveu com medo por meses, eu disse. Não sou a criatura quebrada e patética que Blake Hernandes tentou criar. Sou alguém que aprendeu que força não é nunca cair. É se levantar, falar a sua verdade e se recusar a deixar que a crueldade dos outros defina o seu valor. Os aplausos foram estrondosos, mas, mais importante, foram genuínos. As pessoas não aplaudiam por pena ou educação. Elas aplaudiam porque se sentiam comovidas, inspiradas, motivadas a agir. Depois do jantar, enquanto eu estava juntando minhas coisas para ir embora, uma jovem se aproximou de mim. Ela parecia ter pouco mais de 20 anos, com olheiras e uma energia nervosa que reconheci imediatamente. Senhorita Sebastian, disse ela baixinho. Desculpe incomodá-la, mas eu queria agradecer pelo seu discurso, por tudo que você fez. Você não está me incomodando nem um pouco, eu disse gentilmente. Qual é o seu nome? Sarah, ela disse.
E eu acho que posso estar em uma situação parecida com a sua com o meu namorado. Eu estava inventando desculpas para ele, dizendo a mim mesma que não era tão ruim, mas ouvindo você esta noite. Ela parou de falar, com lágrimas nos olhos. É tão ruim assim, não é? Ela sussurrou. Quando alguém te faz sentir louca por ter sentimentos, quando controla o que você veste e quem você vê, quando te faz pedir desculpas por coisas que não são culpa sua, isso não é normal, é? Não, eu disse com firmeza. Não é normal e não é sua culpa, e você merece muito mais. Passei a hora seguinte conversando com Sarah, dando-lhe recursos, ajudando-a a criar um plano de segurança e conectando-a com pessoas que poderiam ajudar. Enquanto a observava ir embora com o cartão de visita do Dr. Walsh e o número de um abrigo local, senti a profunda satisfação de saber que sua dor foi transformada em propósito. Foi por isso que lutei, não apenas por mim, mas por Sarah e todas as outras mulheres que precisavam saber que não estavam sozinhas, que não eram loucas, que não eram inúteis. Blake Hernandes tentou me destruir. Mas, em vez disso, criou algo que jamais poderia ter imaginado. Uma mulher inquebrável, inabalável e absolutamente comprometida em garantir que ninguém mais sofresse como eu.